prezados, eu sou o professor Manuel Salles, da disciplina de Filosofia. Nós vamos estudar hoje um pensador muito fácil de compreender, uma figura importantíssima da filosofia antiga, nosso grande e ilustre pensador Sócrates. Então, Sócrates ele nasceu em 470 a 469 a.C. e morreu em 399 a.C. em virtude de uma condenação por impiedade. Ele foi acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens. Então, Sócrates ele era filho do escultor e de uma parteira, e ele ensinava sempre em locais públicos, como praças, ginásios, ruas e entre outros lugares. Ele era uma espécie de pregador leigo, andava meio simples, descalço pelas ruas de Atenas, meio bem assim, tranquilão, assim, no seu estilo próprio de ser, né? Então ele exercia um fascínio, uma influência muito grande, né, em cima da juventude, todos aqueles que ouviam, que paravam para ouvir suas ideias e ouvir pouco a sua filosofia. Ele, Sócrates, não escreveu nenhuma obra, não deixou nada escrito. Então tudo que nós sabemos hoje sobre ele foi escrita, foi contada, foi divulgada depois pelos seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Mas, enfim, qual a filosofia de Sócrates? Qual a sua mensagem? Qual as suas ideias, né? Então eu vou aqui pontuar as principais ideias, os principais pontos abordados por esse pensador. O primeiro deles é o seguinte: ele traz a problemática da definição do que é o homem. Então, antes de Sócrates, chamados pré-socráticos, eles trabalhavam naquela essência, o que é a natureza, a realidade das coisas. Então, eles se preocupavam mais com as coisas. Sócrates ele é o primeiro a dizer o que é o homem, o que é natureza ou realidade do homem, ou seja, o que é a essência do homem. Ele vai dizer o seguinte: o homem é a sua alma. O que é a alma, segundo o entendimento de Sócrates? A alma é o eu consciente, ou seja, é a consciência, é a personalidade, é a questão intelectual, é a questão moral em Sócrates. Ou seja, a definição de homem em Sócrates não é uma definição biológica, não é uma definição de corpo, mas é uma definição daquilo que é de essência, daquilo que é no tocante às ideias, à nobreza de ideais, à sua consciência moral e intelectual. Então, para Sócrates, ele é muito mais importante cuidar da alma do que cuidar do corpo, né? Ou cuidar das riquezas ou de outras coisas que não advêm de cuidar do intelecto, de cuidar da moral. Então, para Sócrates, a verdadeira riqueza que o homem pode alcançar é a virtude. E o que é a virtude em Sócrates? A virtude do grego, a palavra areté, significa algo de bom e perfeito, como ação de moralidade, de ética, de inteligência e de boa postura. Então Sócrates traz um trecho interessante. Ele vai dizer o seguinte: não é da riqueza que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza e todas as outras coisas que são bens para os homens. O que significa isso? Significa que para Sócrates o importante é a virtude, a essência, né? É isso que traz a verdadeira riqueza. Então não é riqueza material, não são os bens materiais, o poder ou as coisas que são passageiras. Então para Sócrates a verdadeira riqueza é aquilo que eleva o homem ao bem. Um outro ponto muito importante em Sócrates é o método dialético socrático, que tinha como finalidade uma ética educativa, uma espécie de pedagogia que ele, conversando com o seu interlocutor, fazia o seu interlocutor pensar sobre a sua própria vida, fazendo um autoexame. E para isso, ele tinha uma postura muito interessante. Sócrates tinha um vasto conhecimento de tudo, só que ele se colocava numa postura do não saber, de uma ignorância, de uma pessoa que não sabe de nada. E ouvia o outro e, a partir do que ele ouvia, ele questionava, colocava em dúvida aquilo que o outro dizia, então ele criava ali uma interação e então ele ia construindo ou desconstruindo o seu conhecimento. Temos um autor na filosofia chamado Giovanni Reale, ele vai dizer o seguinte, que Sócrates provocava nas relações com o seu interlocutor
acarretava um atrito, né, porque de fato era desgastante, às vezes a pessoa fazia um próprio exame de vida, um atrito da qual brotava a centelha do diálogo. Então, ou seja, é exatamente essa postura humilde do não saber, essa postura ignorante, provocava, era essa centelha, era esse combustível que alimentava o diálogo entre o seu interlocutor. Então, depois a pessoa chegava a outras conclusões e então criava esse diálogo muito importante, uma característica própria do pensador. Essa postura do não saber, ela tem um nome bem específico, chamada ironia socrática, né? É uma característica dessa dialética de Sócrates, desse diálogo de Sócrates. Então, em geral, a ironia significa uma simulação, é uma espécie de brincadeira, digamos assim, de jogo, de estratégia realizada por Sócrates. Para quê? Para levar o interlocutor a dar conta de si mesmo. Então, através dos diálogos, fazia todo esse processo, dessa ignorância partia dessa ironia, né? Era irônico porque ele sabia de muitas coisas, mas se colocava nessa postura do não saber. Então, a característica básica da ironia é a postura adotada por Sócrates do não saber, da ignorância. E essa postura é dividida em dois momentos interessantes, né? Dois pontos interessantes: a refutação e a maiêutica. A refutação é interessante porque é o momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer a própria ignorância. Então ele fazia o interlocutor rever suas certezas, que se achava que sabia, ao ponto de colocá-las em dúvidas, e esmiuçava o máximo possível ali o assunto, de todas as formas possíveis, até o momento em que o interlocutor se declarava não saber mais do que achava que sabia antes. Então esse é o primeiro ponto interessante, a refutação. Outro ponto é a maiêutica. Nesse processo da dialética, né, falamos da refutação, agora outro ponto importante é a maiêutica. O que é a maiêutica? A palavra maiêutica, do grego, é maiêutike, que significa a arte do parto, né? Até porque a mãe de Sócrates ela era parteira, então talvez ele se inspirou na mãe. A partir do reconhecimento da ignorância, trata-se de descobrir pela razão a verdade que temos em nós. O que isso significa? Que ele levava o seu interlocutor a não ter uma certeza de nada. E a partir dessa não certeza de nada, começa a construir o seu conhecimento. Então a própria pessoa dá respostas para aquelas questões então outrora levantadas. Então o filósofo ele deveria provocar nos indivíduos desenvolvimento desse pensamento, de modo que estes viessem a superar a sua própria ignorância. Ou seja, é como se Sócrates fizesse a pessoa colocar para fora, parir as ideias que já estavam na própria pessoa do interlocutor. Ter a resposta, superar essa própria ignorância através da descoberta de si próprio, com o auxílio então do parteiro, no caso do filósofo. Temos aqui uma questão do Enem de 2017 sobre Sócrates. Vamos ler a questão, vamos tentar estudá-la e entendê-la um pouquinho mais. É um texto tirado da autora Brérier, do livro História da Filosofia, São Paulo, de 1977. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, esse aqui foi o trecho do texto. Agora vamos ver a pergunta. O que a questão está querendo saber? Então, o texto evidencia características de modo de vida socrático, que se baseava na letra A, contemplação da tradição mítica, letra B, sustentação do método dialético, letra C, relativação do saber verdadeiro, letra D, valorização da argumentação retórica e letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Então, qual que vocês acham que tem a ver com aquele texto que nós lemos agora há pouco, tem a ver com o quê? O que ele se enquadra
nessas alternativas que nós temos. Então, o que ele evidencia? Qual a característica do texto? É a letra B, é a sustentação do método dialético. Então, dá para ver ali muito fácil que fala, é uma conversação de natureza, transforma o ouvinte. Então, ou seja, está falando do diálogo de Sócrates, né? Esse método que nós falamos agora há pouco é o método dialético socrático. Então, é muito forte isso aí dentro da filosofia de Sócrates. Ele marcou profundamente a sua época, especialmente por sua morte trágica, né? Como ele foi condenado a beber veneno. E a partir das obras de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofontes, ele foi muito estudado na Idade Média, no período da Renascença, e influenciou pensadores, influenciou pensamentos ao longo da história da humanidade e até hoje nos influencia. Então a filosofia socrática é muito importante, ela nos traz essa questão, o que é o homem, ela traz a questão desse diálogo, da refutação, da ironia, dessa maiêutica, de parir as ideias, a própria pessoa põe para fora aquilo que ela pensa. Então, embora ele venha de um tempo muito distante, antes de Cristo, então todo esse discurso socrático, toda essa filosofia socrática, ela é muito atual, especialmente nesse período contemporâneo. Às vezes a gente se encontra esse vazio interior dos jovens. Sócrates traz uma resposta com aquela pergunta: quem sou eu? Conhece-te a ti mesmo? Então ele traz toda uma reflexão que nos faz hoje nos tornarmos melhores. Platão descreveu Sócrates como o homem mais sábio e mais justo de todos. Encerramos assim então nosso instante com Sócrates. Obrigado por assistir nossas aulas e até nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.